Graça e paz, meus queridos alunos, meus queridos irmãos em Cristo. Vou começar agora aqui a gravação, tá, do nosso chat, as perguntas e as respostas. Então, espero ter atendido aí as expectativas, né? Porque é o que eu falei, minha vida é muito corrida também e eu acabo respondendo tudo na hora, não vou me preparar, nem ficar buscando texto, né? É como se nós estivéssemos realmente numa sala, ok? Então vamos começar aqui com a pergunta do Alan, meu querido irmão e amigo Alan. Vamos lá, Alan. Graças a paz, irmãos. Bom, a minha pergunta é com relação ao batismo no Espírito Santo. Então é o seguinte, eu analisando, né, tudo, porque eu acabei de ler, né, o livro lá, O Batismo no Espírito Santo, do pastor Enéas, né? E ele fala bastante, ele defende a ideia, mas ele não chega assim e fala, olha, é assim, assim, assado, tal, que você vai saber, né? Quando você é batizado no Espírito Santo, quando tal coisa acontecer, né? Não fica tão claro assim. E o que acontece? Hoje a gente tem né, uma corrente, principalmente nas igrejas pentecostais, que dizem que o batismo no Espírito Santo, né, pentecostais e neopentecostais, né, ele é evidenciado pelo falar em línguas estranhas, né? E essa evidência, por exemplo, o pastor Enéas, ele não deixa claro no livro, ele não fala, né, que isso é uma evidência. Até pelo contrário, né? Ele, ele leva, né, o pensamento que o batismo no Espírito Santo, na verdade, não tem nada a ver com isso, né? Isso pode acontecer, mas não é necessariamente isso. E eu analisando, né, quando fala no batismo, se a gente voltar lá atrás, né, nos tempos bíblicos, a gente vai ver, né, como eles usavam a palavra batismo, e isso a gente estudou na aula de eclesiologia, né, quando falou de batismo. A gente vê que na etimologia da palavra, o batismo seria uma imersão, né, e uma então com aquele simbolismo de um nascimento de novo, né? Então, trazendo isso para o mundo espiritual, porque no mundo físico é fácil da gente entender, né? Você imergiu na água lá, você saiu e é como se fosse você nascendo de novo, né? Saindo lá da, daquele líquido que tem na barriga das mães, tal, né? E aí todo o simbolismo do nascimento. Mas quando essa palavra é usada espiritualmente, o que me remete? Que realmente haverá uma imersão, né, de nós no espírito, né? E aí, mediante essa imersão, ou entrega total, ou uma completa comunhão com o Espírito Santo, nesse momento, então, a gente nasceria de novo, né, no Espírito. E aí, então, esse seria o batismo no Espírito Santo. Muito bem. Agora, como que a gente vai, qual é o momento que a gente vai evidenciar que isso aconteceu para você chegar e falar assim, olha, eu sou batizado no Espírito Santo, né? Eu, por exemplo, o Alan, um dia eu senti uma presença muito grande do Senhor e eu comecei a falar em línguas. E aí então eu olhei e falei, poxa vida, eu creio que ficou evidenciado na minha vida o batismo no Espírito Santo. Porém, há pessoas que não têm essa evidência e que são pessoas cheias do Espírito, e que também eu creio que, pelo fato de terem essa comunhão diferenciada com o Senhor, elas podem, assim como o pastor Enéas defende no livro, terem sido batizadas sem a necessidade de evidenciar isso mediante o falar de línguas estranhas, né? Então, essa é uma dúvida que eu tenho, né? A gente até vê, por exemplo, que é, Pedro, né? Pedro estava lá, Pedro e os outros discípulos, né? Eles andavam com Jesus, estavam com o mestre, tinham sido batizados, né? E pouco antes de Jesus ter sido preso lá no Getsemane, ele alertou eles, falou: Pedro, acorda aí, cara, vigia e ora, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, que mostrava nisso daí? Que ele ainda não estava cheio, né? Que ainda havia um domínio na vida dele da carne, né? E lá no Pentecostes, quando aconteceu aquela explosão de poder, e que eles foram cheios e que começaram a falar
naquelas línguas, ali foi uma grande demonstração de poder, não pelo fato deles estarem falando uma língua estranha, no sentido de esquisita, né? Uma língua que ninguém conhece, mas pelo fato deles terem sido usados grandemente por Deus para alcançarem, né? Aqueles que estavam ali peregrinando e que não falavam a língua, todos a mesma língua. Então, na sua própria língua, eles, naquela explosão de poder, falaram e foram usados pelo Espírito Santo. Talvez hoje essa explosão de poder fosse de uma outra maneira, por exemplo, numa manifestação de um dom de cura. Olha, uma pessoa que está enferma e a pessoa então é tomada ali pelo Espírito Santo e ela então foi batizada naquele momento onde ela fala com poder e o doente é curado. A grande pergunta é como ocorre a evidência de que uma pessoa, a evidência ou como a pessoa vai saber, né? Olha, hoje aconteceu algo diferente, eu fui batizado no Espírito Santo. Porque se a gente não tiver um algo concreto, a gente pode ser levado pela emoção, a gente pode ser levado por um achismo de um algo que não aconteceu ainda, né? E como que a gente resolve isso, professor? Pois bem, vamos lá a resposta que foi dada para o Alan. Deixa eu procurá-la aqui, por isso que eu já pensei em escrever o nome. Então está aqui. Vamos ver. Graça e paz, queridos alunos, queridos irmãos. Vou começar aqui respondendo a pergunta do Alan. Acabei de ouvir, Alan, a tua pergunta aqui, é um pouquinho longa até, né? Assim, para poder chegar ao ponto, foi bem fundamentada. Então, a primeira coisa que nós devemos entender é a relação que há entre tradicionais, pentecostais e renovados. Então, vamos lá. O tradicional, com base no texto de 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13, eles entendem que o batismo com o Espírito Santo, ou o batismo no Espírito Santo, conforme eles dizem, né, é, na verdade, uma imersão no Espírito no exato momento da conversão. Ou seja, o tradicional entende que o batismo com o Espírito Santo ele faz parte da salvação, ou seja, no momento que você nasceu de novo, você foi batizado no Espírito Santo, ok? E pentecostais pentecostais e renovados, lembrando que Convenção Batista Nacional ela é renovada, e quando eu digo pentecostal, estou me referindo ao pentecostalismo clássico, ou seja, Assembleia de Deus, né? Primeiramente, e outras igrejas sérias do pentecostalismo, não as igrejas neopentecostais, tá? Então, renovados e pentecostais entendem, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, como sendo uma imersão no corpo. Ou seja, ela concorda com os tradicionais no sentido de que o crente ele é imerso no corpo de Cristo. Só que isso acontece no novo nascimento. Então, tradicional, aliás, pentecostal e renovado entendem o batismo no Espírito Santo como uma bênção distinta do novo nascimento. Ou seja, primeiro você nasce de novo e é imerso no corpo, conforme 1 aos Coríntios 12, 13, e depois Deus dá um revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo. Se não me engano, está ali em Atos capítulo 2, versículo 39, por ali, se não me engano, tá? Que é uma promessa a todos os crentes. Então, o que acontece, meus queridos? O Alan quer saber como ele sabe, qual seria a evidência, né? Aí é o ponto no qual divergem os renovados, seria a parte, inclusive, da Batista Nacional, né, da Convenção Batista Nacional, e os pentecostais. Eles divergem justamente no ponto da evidência. Os pentecostais clássicos entendem a evidência do batismo no Espírito Santo como sendo o falar em línguas. E os renovados entendem a evidência como sendo um revestimento de poder, sendo que o pentecostalismo não nega que o resultado é realmente um revestimento de poder com o propósito de ganhar almas. Então o Alan quer saber como é que eu sei, como é que pode ser uma emoção ou não.
Meus queridos, entendam uma coisa. O batismo com o Espírito Santo é algo forte, né? Então não é algo que você possa confundir com uma emoção. É algo que vai te revestir, vai te encher, vai te capacitar e vai te acompanhar. Ele não vai te abandonar, entendeu? Você vai levar isso para sempre. Você vai abrir a boca, vai sentir o coração queimando, vai falar de Jesus e vai perceber que as tuas palavras provocam alguma coisa lá em quem ouve, entendeu? Então esta é a questão. Não dá para a gente confundir com emoção, ok? A gente tem que buscar realmente, a gente se emociona, mas a gente tem que saber separar, né? Deus jamais vai revestir alguém de poder. Lembre-se, é o poder de Deus. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento do poder de Deus. Então Deus não vai revestir alguém de poder para essa pessoa ter dúvida, ok? Muito bem, meus queridos. Então, após esta resposta, quem fez a pergunta seguinte foi o pastor Walter, lá de Angola. Então, vamos ouvir aqui o primeiro áudio dele. Paz do Senhor, irmão Paulo, e paz do Senhor a todos os colegas que poderão mais tarde entrar no sistema, aqui no grupo. Paz do Senhor a todos vocês. Ok. Professor Paulo, a minha questão, consoante a aula de pneumatologia, apesar que ainda não falamos sobre os dons espirituais, segundo o livro de Coríntios, e também sobre os dons ministeriais, os 5 ministérios, segundo Efésios 4:11. A minha pergunta está relacionada a esses dois textos. A minha primeira pergunta é a seguinte: como a igreja deve encarar a contextualização dos dons espirituais hoje? Os dons espirituais funcionam do mesmo jeito que Paulo ensinou na igreja primitiva? E como deve a igreja atual lidar com os dons espirituais? Nós, como estudantes, como devemos lidar com os dons espirituais? Gostaria bastante que o irmão Paulo falasse do dom mais polêmico que divide as igrejas pentecostais das igrejas tradicionais ou das igrejas conservadoras, que é o dom de línguas. Ok, para terminar, é sobre a contextualização dos 5 ministérios. Hoje, ouvimos falar de pastores, de ministérios pastoral, do ministério evangelístico, e o ministério de doutor ou de ensino, mas o ministério apostólico e o ministério profético hoje não é enfatizado nas igrejas. Então gostaria de saber de porquê e como o irmão Paulo pode nos contextualizar o ministério apostólico e o ministério profético dentro daquilo que são os dons do Espírito Santo. Então, muito obrigado. Essas são as 2 perguntas que eu tinha para fazer. Como eu disse, eu tinha que fazer agora, porque mais tarde posso não conseguir, primeiro por causa do fuso horário. Nesse momento em Angola são 20 horas, quando aí no Brasil são 16 horas. Então aproveitei fazer agora, porque na hora que todo mundo estiver online, eu possa não estar online. Então, muito obrigado, Deus abençoe, estamos juntos. Amém, meu querido irmão Walter. Vamos lá então a resposta. Deixa eu procurá-lo aqui. Walter, vamos lá. Graça e paz, queridos alunos, queridos irmãos. Vou começar aqui respondendo a pergunta do Alan. Acabei de ouvir, Alan, a tua... me perdoe, meus queridos, não é esta aqui. Graça e paz, irmão Walter. Acabei de ouvir também a tua pergunta aqui, muito interessante. Falando de uma palavra muito aqui a teologia sistemática, que é o quê? Contextualização. Então, o irmão quer saber acerca da contextualização dos dons, né? Os dons espirituais, de 1 aos Coríntios, capítulo 12 ao capítulo 14, são dons realmente contextualizados, ou seja, são dons normativos. A gente percebe pela leitura do texto que é algo normativo para a igreja, ou seja, meus queridos, não cessou, eles estão em plena atividade, ok? Então, o que acontece? Ali a gente realmente vê uma lista de 9 dons. Eu vou tratar isso numa aula específica, tá? Então, apenas adiantando aqui um pouco, não cessaram, e eu digo isso por quê? Porque não há um texto que diga que cessou.
E os tradicionais usam normalmente o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 10, que diz: quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, para dizer que cessou. Mas ali está dizendo, está falando, se você olhar o contexto da volta de Jesus, ele é o perfeito. O que é perfeito é ele, entendeu? Então eles acabam interpretando a questão como se fosse assim uma questão de fechamento do cânon. Em nenhum momento o texto fala acerca do fechamento do cânon, ok? Então, falando de tradicional, quando eu falo de tradicional aqui, eu falo com todo respeito, meus queridos. Por quê? Porque Deus usa a quem quer e da forma que quer, ok? E nossos irmãos tradicionais são bênçãos de Deus. Eu tenho muita amizade e muito apreço. E quando nós falamos desses pontos aqui, nós estamos tratando de questões secundárias, ok? Nós não estamos falando de doutrina central. Então, questões secundárias, conforme nós aprendemos, são questões nas quais nós podemos divergir uns dos outros e manter a comunhão, manter o amor, manter o vínculo cristão, porque não são doutrinas centrais que impactam na salvação. O tradicional é salvo, o pentecostal é salvo. Então, voltando aqui para a contextualização dos dons, o irmão falou do dom de apóstolo, do dom de profeta. Nós devemos saber separar duas coisas, meus queridos. Dons espirituais, que é o de 1 Coríntios 12 ao capítulo 14, é uma coisa. Dons ministeriais, que são de Efésios 4, 11 em diante, é outra coisa. E uma outra coisa diferente é ofício ou ordenação. Então nós aprendemos na matéria de eclesiologia que existem apenas 2 ofícios que são ordenados na igreja, que são os ofícios de pastor e de diácono, ok? Isso a gente tem que saber separar. Então o que acontece? Efésios 4:11 está falando ali de evangelistas, apóstolos, né, profetas. Então, apóstolos, o que seria o apóstolo, meus queridos? Existe esse dom? Existe, é claro que existe. Só que o que acontece? Alguém pode ser chamado de apóstolo hoje no sentido em que era no primeiro século? Claro que não. Por quê? Existe um sentido restrito e um sentido geral da palavra apóstolos, grego, que significa enviado. Esse é o sentido restrito, tá? Aliás, o sentido geral. O sentido restrito refere-se ao colegiado dos 12 apóstolos, tá? Então a gente percebe o quê? Que o apóstolo Paulo, ele lá em 1 Coríntios 15, ali, ele começa a falar do quê? Que o Cristo ressurreto, né? Ele apareceu lá para Cefas, depois para os 12, né? O Cefas é Pedro, né? Depois foi visto por mais de 500 irmãos, né? E depois foi visto por Tiago, e depois ele diz o quê? Por último apareceu para mim, por isso eu sou tido como um abortivo, ou seja, um nascido fora de tempo. O que Paulo está dizendo ali? Que ele é o último apóstolo. Por quê? Porque no sentido restrito, meus queridos, para ser apóstolo, era necessário pelo menos dois pré-requisitos. O primeiro, ter sido testemunha ocular do Cristo ressurreto, coisa que todos os apóstolos foram ali, até Matias foi testemunha, por isso que foi sorteado como apóstolo ali. E Paulo teve uma experiência muito mais forte até, ele viu Cristo ressurreto e glorificado, tanto é que ninguém conseguiu ficar de pé, entendeu? Então, esse é um dos requisitos. E o segundo, né, era essa questão, o primeiro era de ter sido testemunha ocular, né, ele foi. E o segundo é o de ser comissionado diretamente por Cristo, coisa que o apóstolo Paulo também foi, todos foram. Então, hoje ninguém preenche esses 2 requisitos, ok? Então, entenda, não houve sucessão apostólica ao longo da história. A gente percebe o quê? Que se fosse para ter apóstolos, conforme muita gente se intitula apóstolo hoje sem ser, se fosse para ter apóstolo, meus queridos,
Os próprios primeiros cristãos que tiveram contato com os apóstolos teriam dado sequência à sucessão apostólica, coisa que eles não fizeram. Então, sinal que eles obedeceram à sã doutrina que foi recebida diretamente dos apóstolos. Amém? Então, a gente tem a evidência bíblica e a evidência histórica acerca disso. Mas e como então vigora? Você acabou de falar que vigora o dom de apóstolo nos dias atuais. Vigora sim, meus queridos. Só que o dom de apóstolos vigora no sentido geral do termo, conforme eu disse, que é enviado. Então o apóstolo é um enviado de Deus. Ele vai para o campo missionário. O apóstolo hoje é um missionário. Ele não fica atrás de púlpito pregando heresia e ele não fica atrás de púlpito enriquecendo ilicitamente às custas do rebanho que Deus colocou aos seus cuidados. O apóstolo verdadeiro, ele não faz questão de ser chamado de apóstolo e ele está no campo missionário ganhando almas, está no anonimato, muitos dos quais estão perdendo a vida por amor a Cristo e amor ao Evangelho e não estão fazendo palhaçada como muitos que se dizem apóstolos fazem nos dias atuais, ok? E profeta é também um dom ministerial, não é um dom espiritual, assim no sentido de 1 Coríntios 12 a 14, mas é um dom ministerial. Ou seja, a gente percebe que tudo isso são vocações, são pessoas vocacionadas. Uma é vocacionada para ser evangelista, outra é vocacionada para ser pastor-mestre, não é só pastor, é pastor-mestre. Pastor e mestre ali não é separado, tá? A gente percebe até melhor na língua grega, na língua original. E o profeta, logicamente, ele tem essa questão do dom de profeta, ou seja, ele anuncia a palavra de Deus, que é a profecia por excelência. A Bíblia é a profecia por excelência. Então é um dom. Esses dons não exigem ordenação. Por quê? São chamados, são vocações. Ele mesmo deu uns para, ele mesmo deu outros para. Então o próprio Jesus vocacionou. É o que chama-se de homem-dom, ok? Então, meus queridos, estes dons ministeriais de Efésios 4:11, eles vigoram também na igreja, tá? E o único deles que exige ordenação é o de pastor, conforme nós percebemos. Então nós percebemos o quê? Em relação ao pastor, ao presbítero, ao bispo, que são termos intercambiáveis, são termos sinônimos, nós percebemos que há dois lados, há o lado divino e o lado humano. O lado divino está em Efésios 4:11, que é o lado do vocacionado, ele foi chamado para ser, ok? E o lado humano está lá em Tito capítulo 1 e, deixa eu ver aqui, Timóteo capítulo 3, tá? Então, meus queridos, essa é a parte humana, ou seja, a parte do desenvolvimento, aquela parte que você tem que ser apto, né? Marido de uma só mulher, né? Não dado ao vinho, não contencioso, apto ao ensino. O que mais que tem ali? Eu estou falando de cabeça aqui, marido de uma só mulher, eu falei, né? Então são coisas assim que são desenvolvidas, tá? É a parte humana da questão. Peço perdão aí por ter me estendido um pouco na resposta. Vou ouvir a próxima agora. Que Deus abençoe. Então, voltando aqui, o irmão Walter colocou um segundo áudio. Vamos E uma ouvir. outra coisa, não é uma pergunta, mas é uma opinião. No livro O Batismo no Espírito Santo, do pastor Enéas Tognini, eu notei que o pastor Enéas Tognini a mesma questão que o irmão Alan Olen colocou, eu também toco. No livro Batismo no Espírito Santo, nós vimos o pastor a falar, mas ele não tocou em como nós podemos notar que alguém é batizado no Espírito Santo. A principal evidência que eu vejo do batismo do Espírito Santo na Bíblia é o falar em línguas. Por quê? Porque nas 3 ou 4 experiências que existem na Bíblia, eles falaram em língua. Começando em Atos 2, falaram em língua. Mais tarde, nós vemos Pedro na casa de Cornélio falar em língua. Nós vamos ver em Atos também Paulo em Éfeso falar em línguas.
Então, nessas experiências todas, a evidência principal foi o falar em línguas. Então, eu não sei, né, por que não se tocou tanto nesse lado. Falou-se de transformação, falou-se de temor do Senhor, falou-se do eu que precisa ser trabalhado, mas parece que não se tocou no ponto que eu também estava à espera, que era o batismo do Espírito Santo. O livro é rico, muito rico, recomendável, amei o livro, mas eu creio que o irmão Paulo pudesse falar mais sobre isso. Eu não sei se mais tarde, dentro dessa aula da pneumatologia, nós vamos continuar a falar sobre o batismo do Espírito Santo, mas quando for falado, eu gostaria que falasse também dessa ênfase. Por quê? Porque será que alguém que não fala em língua não é batizado no Espírito Santo? Será que existem pessoas batizadas no Espírito Santo que não são? Os pentecostais dizem que quem não fala em línguas não é batizado no Espírito Santo. Os outros falam que não é possível alguém não falar em línguas. Ok, então vamos ver aqui a resposta que foi dada a esta segunda questão do irmão Walter. Vamos lá. Apenas um complemento aqui. Logicamente que o pastor Ernesto Tonini não falou pelo seguinte: tem essa questão da evidência. Ele, por ser um irmão renovado, ele entende que a evidência com o batismo no Espírito Santo não é o dom de, aliás, a evidência de língua, da glossolalia, né? Glossolalia. Mas ele entende que seja o revestimento de poder. Tanto é que no livro Vidas Poderosas, ele escreveu isso por quê? Porque ele entende que todas aquelas almas poderosas, John Wesley, Hudson Taylor, né, Duncan Campbell, né, que foi homens cheios do Espírito Santo, eles foram batizados porque eles foram cheios. Ninguém pode negar que eles são cheios do Espírito Santo. Então, quando eu digo de tradicional e pentecostal, o Espírito Santo é mais uma prova de que ele é uma pessoa, meus queridos. É essa forma dele usar as pessoas diferente, né? As pessoas creem nele de forma diferente e ele usa essas pessoas de forma diferente. Eu ando com tradicionais que pregam a palavra, o olho deles ali fica vermelho e arde o coração de quem ouve, meus queridos. Então, não tem essa diferenciação para o Espírito Santo. Nós, às vezes, queremos colocar rédeas no Espírito Santo, mas não. Ele age realmente da forma com que ele quer. Ele é soberano, tá? Então, eu particularmente, biblicamente, o pastor Walter colocou muito bem na segunda parte lá que ele falou, né? Biblicamente eu também entendo, estou falando eu porque eu sou pentecostal clássico, tá? Eu também entendo a evidência principal do batismo no Espírito Santo como a evidência de línguas. Por quê? Porque os textos bíblicos realmente falam, todas as vezes que aconteceu, exceto Samaria, né, que não fala, mas todas as vezes mostra que eles falaram em novas línguas, né? Aí tem gente que fala, mas eram línguas conhecidas. Se fosse, o texto de Coríntios, capítulo 12, não falaria do dom de interpretação que é necessário, entendeu? Então, a gente vê que não é a mesma língua e não é uma língua inteligível, é uma língua ininteligível que se fala ali. Lá em Atos 2 já foi algo diferente. Teve um propósito ali diferente, tá? Não dá para me estender muito, mas essa questão de línguas, meus queridos, eu aconselho a leitura do livro Perguntas Difíceis de Responder, do meu amigo pastor Elias Soares de Moraes. Tem alguns capítulos que ele trata especificamente disso, ele faz um desenvolvimento muito bom do texto bíblico. Aí alguém pode falar, mas por que então não falou lá os samaritanos não diz nada? Aí é aquela questão, né? A ausência de evidência não denota evidência de ausência, ou seja, o fato de não ter falado não significa que não aconteceu, porque Pedro também relatou a questão de Cornélio sem falar em língua, sem falar do dom de línguas. Aí quando ele foi interrogado lá pelos judeus, aí ele falou, olha, aconteceu a mesma coisa que aconteceu conosco aqui, né? Nós fomos cheios e falamos em novas línguas. Então é uma evidência, biblicamente também é difícil negar isso, tá? Mas a diferença Renovados entende que que a evidência é o revestimento de poder, e pentecostal entende que a evidência é o falar em línguas. Eu particularmente entendo que uma das principais evidências é o falar em línguas, não vou fechar que seja a única, e entendo que o revestimento de poder não é uma evidência,
porque nem sempre fica evidenciado para quem está fora. Às vezes fica evidenciado somente para quem recebeu. Então ele não é uma evidência, para mim é um resultado. O resultado é o revestimento de poder para que você abra a boca e pregue com poder, ok? Então, deixa eu ver aqui se eu esqueci mais alguma coisa de falar. Então é isso, meus queridos. Há essa diferença aí. Então entenda que a diferença entre o renovado e o pentecostal é com relação à evidência do batismo com o Espírito Santo. De uma forma ou de outra, Deus reveste de poder e ele usa. Bem, meus queridos, então, apenas complementando aqui essa resposta que eu dei aqui para o irmão Walter, né? O grande problema do pentecostalismo hoje é a ênfase exagerada no falar em línguas. Então eles acabam enfatizando tanto o falar em línguas que acaba esquecendo o propósito principal do batismo com o Espírito Santo e o resultado principal, que é um revestimento de poder. Então a pessoa que foi batizada com o Espírito Santo, ela não foi batizada com o Espírito Santo para ficar simplesmente falando em língua e para ficar simplesmente edificando a si mesmo ou mostrando algo externo. Não, meus queridos. A pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela foi revestida de poder para não ficar entre quatro paredes, mas para sair e falar de Cristo. Ela tem que falar de Cristo para todo mundo. Este é o propósito, amado e amada de Deus, ok? Então vamos a outro aqui, que foi o irmão Gilberto, que fez outra pergunta. Vamos lá, está aqui. Graça e paz, pastor Paulo, mas os irmãos seminaristas. A minha pergunta é a seguinte: o sinal do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas, ou se a pessoa não falar em línguas, pode ser batizado da mesma forma? Amém. Amém, meu irmão. Meu Deus do céu, vocês gostaram dessa questão, hein? Isso porque eu nem cheguei, por isso que eu não quero nem me estender muito, mas eu nem cheguei nesta aula. Nós vamos ter uma aula aqui, deixa eu ver qual é o número. É a aula número 12. Então, na aula número 11, nós vamos falar, que são duas aulas extras que eu vou dar, tá? Uma, vou falar das reações dos crentes à obra do Espírito Santo, que é a aula 11. E na aula 12, eu vou falar acerca dos dons espirituais e dos dons ministeriais. Então, por isso que eu não quis me estender, porque senão eu começo a adiantar um assunto aqui que nós vamos tratar muito melhor lá, ok? Então vamos lá, o irmão Gilberto fez a pergunta e eu dei a resposta exatamente aqui. Vamos lá. Bem, respondendo ao irmão Gilberto, eu acabei de responder, né? A do Walter já serviu para esta resposta, mas me ocorreu aqui uma coisa, irmão. Aí já parte para o campo da experiência, logicamente, não é a nossa base de regra e de fé, mas é uma experiência dentro da Assembleia de Deus. Eu conheço um irmão, tá? Irmão amigo mesmo, que eu sei que ele é revestido de poder, e ele me relatou o seguinte: olha, comigo aconteceu o seguinte, eu fui batizado com o Espírito Santo, fui cheio do poder, senti aquele fogo, aquela coisa que queima, e fui usado grandemente, só que eu vim falar em línguas 20 anos depois que eu fui batizado com o Espírito Santo. Então aí é para os irmãos pensarem e refletirem um pouquinho acerca da questão. Que Deus abençoe. Ok, meus queridos. Então lembre-se que esse irmão dos 20 anos aí é o irmão assembleiano. É da Assembleia de Deus, tá? Ele foi batizado, foi revestido. É algo que Deus dá que a pessoa não tem como duvidar, tá? E ele foi grandemente usado ao longo do tempo durante 20 anos. E só depois dos 20 é que Deus começou a dar novas línguas para ele. Então é algo assim peculiar, a gente vê que Deus age realmente de formas diferentes, né? Então vamos agora à irmã Alessandra. A primeira que ela falou aqui, que é depois que eu vim ler, que ela falou aqui que falou em japonês, né? Foi mais ou menos isso aqui, ó. Então realmente ficou ininteligível. Aí eu fui para a segunda, que é esta aqui. Vamos lá. Boa noite, a paz. Bom, a minha pergunta talvez não tenha muito a ver com o que os amados estão perguntando, né, sobre oração em línguas. Eu oro em línguas, eu acredito no Espírito Santo,
Então, assim, eu não tenho dúvidas assim, relacionadas a esse assunto, sobre o Espírito Santo, né? Já tenho o meu posicionamento, que não é o que é para pôr aqui. Mas a minha dúvida que eu quero perguntar é mais que gostaria que o professor falasse um pouquinho mais sobre a revelação progressiva de Deus, que foi algo que eu tive um pouquinho de dificuldade para entender e para responder no fórum também. Então, eu gostaria que o professor explicasse um pouquinho mais sobre a revelação progressiva de Deus. Amém? Deus abençoe. Amém, minha irmã. Então vamos lá ver a resposta que foi dada para a irmã Alessandra. Graças a paz, irmã Alessandra, tudo bom? Eu vi ali a primeira pergunta que a irmã fez, ficou inaudível, ficou ininteligível, não deu para entender. Mas aí eu acabei vindo para esta última que a irmã fez, eu vi que a irmã tem dúvida com relação à revelação progressiva, né? Então vamos lá. Revelação progressiva é a forma com que Deus se revelou ao seu povo ao longo de todos os séculos, né? Desde Gênesis até o Apocalipse, né? Então, lá em Gênesis, por exemplo, ele começou a se revelar para o povo, né? Conforme e a revelação progressiva ela é relacionada, meus queridos, às sagradas escrituras, tá? Então ela vai, conforme Deus vai se revelando ali ao longo dos séculos, os escritores bíblicos foram registrando essas revelações aí de Deus, né? Até culminar no Apocalipse, ok? Então basicamente é isso. Começou ali no Gênesis, aí ele começa ali se revelando de uma forma, aí quando você chega em Êxodo, você vai assim, os livros vão sendo escritos, a história de Israel vai progredindo, e ele vai se revelando como pessoa, ele vai se revelando ali, preparando o caminho para o Messias, né? Aí começa a vir as profecias acerca do Messias, aí todo mundo está esperando aquele Messias político, poderoso, aí de repente Isaías vai e começa a falar acerca de um Messias como um servo sofredor, né? Coisa que os judeus deveriam entender, mas ninguém entendeu, né? Aí quando veio o Senhor Jesus que revelou ali, ele foi a revelação máxima do Pai, né? Quem vê ao Pai vê a mim, aliás, quem vê a mim vê o Pai, né? Então ele foi o ápice realmente da revelação progressiva. Então quando ele começou a falar, que ele falou de um reino espiritual, os judeus, que era o povo dele, que não o receberam, não entenderam a revelação progressiva de Deus e aguardavam um reino ali como o reino de Davi, coisa que eles aguardam até hoje, né? Um Messias que viesse realmente para dominar o mundo e colocar Israel como cabeça de todas as nações, coisa que ainda vai se cumprir, tá? Mas vai se cumprir lá no final dos tempos, no milênio. Então, o que que acontece, amado e amada de Deus? Deus foi se revelando, ele se revelou ali até Jesus Cristo, que foi o ápice, porém a revelação ainda não estava completa. Por quê? Precisava ainda contar a história da do assim do fim dos tempos, né? Jogar luz sobre todas aquelas referências escatológicas do Antigo Testamento. Então, Deus revelou ali para João o Apocalipse, né? E fechou ali a revelação progressiva. Então foi a forma com que Deus se revelou por meio das sagradas escrituras ao seu povo ao longo dos séculos. E essa revelação começa em Gênesis e conclui-se em Apocalipse. Então, com o Apocalipse fechou o cânon, ou seja, a revelação ela está fechada, está cerrada. Não há mais como revelar mais alguma coisa. Tudo que Deus tinha a revelar para o homem, ele revelou nas Sagradas Escrituras. Aí alguém pode falar, mas ele não diz tudo o que eu quero saber. Meus queridos, na revelação, Deus não diz tudo o que o homem quer saber. Ele diz tudo o que o homem precisa saber. É bem diferente uma coisa da outra, ok? Então é basicamente isso que eu tinha a dizer. Espero ter sido claro aí acerca da revelação progressiva. Se eu não fui tão claro, na aula número 7 nós vamos ter esse assunto específico, ok? Que Deus os abençoe. Então, minha querida irmã Alessandra e demais alunos, eu quero fazer um adendo aqui a esta resposta, porque no fórum eu notei lá que, logicamente, eu também faria isto, tá? O que aconteceu ali? A maioria das pessoas confundiu revelação progressiva com iluminação.
Então, só para diferenciar, né, revelação progressiva foi isso que eu acabei de falar, foi Deus se revelando por meio das Sagradas Escrituras ao seu povo ao longo dos séculos. Então ele foi dando doses de revelação, foi se revelando à medida que o povo ia progredindo a sua forma teológica de pensar e de entender a Deus, né? E iluminação, meus queridos, é uma obra sobrenatural do Espírito Santo na mente do crente, né? Que capacita o crente a ler e a entender a palavra de Deus. Então, é o Espírito Santo quem vai capacitando. Então, o homem pecaminoso, por exemplo, que fala lá nas Sagradas Escrituras, é Paulo falando lá em Coríntios, né? Ele fala lá que o homem natural não consegue entender as coisas do Espírito de Deus porque elas se discernem espiritualmente, né? E nós, né, que éramos homens naturais também antes do novo nascimento, o que aconteceu? Com a queda de Adão lá do Éden, obscureceu o nosso entendimento acerca das coisas de Deus, meus queridos. Nós devemos entender isso, que o pecado e a pecaminosidade humana, ela obscurece a mente do homem acerca das coisas de Deus. E todos nós somos pecadores por natureza. A diferença é que nós somos pecadores lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. Nós somos pecadores justificados, nós somos pecadores salvos. Então, à medida que nós nascemos de novo, Deus já abre a nossa mente. De forma que nós percebemos que há pessoas que têm um grau de escolaridade baixíssimo, ele abre a Bíblia, lê e entende perfeitamente. Muitos doutores céticos, críticos, liberais, né, acabam lendo e não entendendo nada. Esta é a questão. Então, iluminação, meus queridos, é diferente de revelação. Revelação foi Deus se revelando, né, ao longo da história. Aí a inspiração foi o registro desta revelação, ok? Então a gente fala de inspiração, fala também da palavra escrita. E a iluminação é a capacidade que o Espírito Santo dá ao crente para ler e entender a palavra de Deus. Então, à medida que a gente vai orando, que a gente vai estudando a palavra de Deus e vai pedindo ali, o Espírito Santo vai abrindo a nossa mente, a gente vai entendendo, meu amado e minha amada, e a gente vai sendo usado pelo Espírito Santo para que ele fale também aos corações de outros, ilumine suas mentes e corações, e eles também venham entender aquilo que nós entendemos. É realmente uma grande bênção, meu querido e minha querida, ter o Espírito Santo como um amigo, como um ajudador, como o Paráclitos divino, aquele que está ao lado. Ele sempre nos auxilia, nos ajuda em tudo, consola nosso coração, conforta. E é isso, meus queridos. Eu não vou falar muito, senão vai ficar muito extenso. Vontade de falar eu tenho, tá? Mas vamos lá, a questão do irmão Dário, né? O irmão Dário fez esta pergunta aqui. Graça e paz, professor Paulo e amados alunos que estão participando desse fórum. Professor, os batistas tradicionais creem no batismo com o Espírito Santo no momento da conversão. Já os pentecostais creem que o batismo do Espírito Santo é uma segunda experiência de graça e é acompanhado com línguas. Os batistas creem que o Espírito Santo capacita cada discípulo com pelo menos um dom para a edificação da igreja. Inclusive, esses dons são encontrados em Romanos 12, 6 a 8, 1 Coríntios 12, 8, 9, 10, 28 e 30, como em Efésios. Então, como nós, como líderes, como salvos em Cristo Jesus, podemos evidenciar que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo? Pois, conforme o livro do Ernesto Onines, não foi realmente relatado, conforme os irmãos anteriores falaram, que para ser batizado com o Espírito Santo não é através do dom de línguas, e sim através de outros dons. E nós, como batistas nacionais, como nós podemos evidenciar o batismo com o Espírito Santo em uma pessoa? Esta é a minha pergunta. Fique na paz. Amém, meu querido irmão Dário. É Dario, né? Eu sempre confundo Dário com Dario. Mas vamos lá, Dario. Deixa eu achar a minha resposta aqui. Está aqui. Graça e paz, irmão Dario.
Realmente, o irmão tocou inclusive no ponto que já foi relatado aqui. Então, o irmão até descreveu bem, né? O tradicionalismo entende que nós somos batizados no Espírito Santo no exato momento em que somos convertidos, né? Confunde-se com a regeneração e novo nascimento. O pentecostal e o renovado entende que é uma bênção distinta do novo nascimento e diferem-se apenas na questão da evidência. Então, a evidência para o pentecostal é o falar em línguas, e a evidência para o renovado ou o batista nacional é o revestimento de poder. Só que eu entendo diferente, assim como evidência, eu entendo isso como resultado, tá? Mas é uma evidência para quem recebe, tá? Mas nem sempre vai ser uma evidência para quem está fora. Por outro lado, conforme vocês viram, tem questões divergentes, tem questões de homens, grandes homens de Deus que foram cheios e revestidos do Espírito Santo. É assim que Deus fez obras grandiosas por intermédio deles e não falavam em línguas. Então é uma questão realmente difícil e ninguém, absolutamente ninguém, por mais convicto que seja, por mais que esteja embasado biblicamente, vai poder bater o martelo nesta questão. Ainda porque são questões, conforme eu disse, secundárias, não são doutrinas centrais da fé cristã. O que não pode acontecer é esse tipo de coisa dividir conforme divide, né? Alguém ficar dividir ou assim no sentido de criar facções, né? De não considerar o tradicional não considerar o pentecostal, nada disso, meus queridos. Nós devemos andar aí de braços dados, unidos no mesmo propósito, porque o Espírito Santo vai usar o tradicional de uma forma, vai usar o renovado de uma forma e vai usar o pentecostal de uma forma, e tudo para a honra e para a glória de Deus, porque questões secundárias não deveriam dividir a igreja. Conforme há uma frase que não é de Agostinho, mas muita gente coloca essa frase como se fosse de Agostinho, né? Ele diz, agora preciso lembrar também, né? Nas coisas principais, unidade, né? Nas secundárias, amor, alguma coisa assim, mas que, assim, essas coisas não venham dividir. Porque, na verdade, meus queridos, o amor de Deus está acima de tudo isso. E o amor de Deus é o que nos une, tá? As coisas secundárias, as divergências não devem nos desunir. Ok. Então, deu um branco aqui na questão do Agostinho, depois eu vejo a frase lá. Vamos ver o que o irmão Hélio disse aqui. O que ele perguntou, né? Vamos lá. Paz, pastor Paulo. Paz, queridos parceiros de seminário, colegas de estudo. Boa noite. Pastor Paulo, a minha dúvida é referente à blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Algumas igrejas, principalmente as igrejas pentecostais, elas acreditam que a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando há um manifestar dentro da igreja, quando tem algum poder dentro da igreja, né? E os crentes, né, dentro da igreja acabam não acreditando que ali é o poder do Espírito Santo. Alguns julgam, né, sendo meninice, mas eu tenho uma grande dúvida, né, referente a isso. O que eu entendo como blasfêmia contra o Espírito Santo, né, é a negação de Cristo. A partir do momento que a pessoa ela prega o cristianismo e a pessoa ela não aceita, né, a palavra de Deus, né, continua com seu coração duro e acabam não aceitando, né, a palavra de Deus, a sua mensagem, né, e o seu coração está duro referente, né, ao cristianismo, referente ao evangelho, né? Então, para mim, a dúvida que eu tenho é referente a isso, se eu estou equivocado, meu pastor. Se a blasfêmia contra o Espírito Santo é a negação da palavra de Deus, é a negação daquilo que foi pregado para você. Por exemplo, alguém pregou para mim que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura, e eu sendo incrédulo, acabo não acreditando. Pastor Paulo, essa é a verdadeira blasfêmia contra o Espírito Santo? Então vamos ver aqui, irmão Hélio, o que seria isto.
Graça e paz, irmão Dario. Aqui embaixo. Graça e paz, irmão Hélio. Tudo bom? Realmente a tua pergunta é uma pergunta bastante interessante. É uma pergunta que será objeto de estudo da nossa aula de número 8, tá? Também vamos falar sobre blasfêmia com o Espírito Santo ali. Na verdade, meus queridos, nem tradicional, nem pentecostal, entende assim que o crente possa cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo, tá? A blasfêmia com o Espírito Santo é entendida teologicamente e grandemente embasada na Bíblia como sendo uma ofensa cometida apenas por incrédulos, tá? Não por crentes. Então, qualquer pessoa que acha que blasfemou, puxa, uma vez eu falei isso daquela irmã, que ela manifestou e eu falei que não era de Deus, que essa coisa toda, né? Lógico que a gente tem que ter muito cuidado também para não ofender a pessoa divina do Espírito Santo. Mas se a pessoa tem o mínimo arrependimento, achando que blasfemou, esteja com medo, é um sinal de que ela não blasfemou. Por que eu digo isso? Porque o blasfemo, aquele que blasfema contra o Espírito Santo, o próprio Deus tira dele toda e qualquer possibilidade de arrependimento, né? Então nós temos textos bases aí como Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32, né? Que fala disso. Agora o irmão falou da negação, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado sem perdão, né? Não tem perdão. O incrédulo, o crente não comete, mas o incrédulo que comete, esse o próprio Deus tira dele toda a possibilidade de arrependimento. Então nós vemos que tem um texto também lá em Judas, né? Que fala acerca dessa blasfêmia contra o Espírito Santo, né? E tem outros textos aí que a gente vê. Agora, com relação à negação que o irmão falou, existe um outro pecado que é imperdoável e este, ao contrário da blasfêmia contra o Espírito Santo, que só pode ser cometida por incrédulo e não por crente, este que eu vou falar agora só pode ser cometido por crente e não por incrédulo e também não tem perdão, que se chama apostasia. Então, quais são as bases bíblicas para o texto, para a apostasia? As bases bíblicas, meu querido, você encontra ali em Hebreus capítulo 6, versículo 4 em diante, e Hebreus também capítulo 10, se não me engano, do versículo 25 em diante. Eu estou com o texto aberto aqui em Hebreus capítulo 6, versículo 4. Presta bem atenção na leitura. Aliás, capítulo 6, versículo 4 em diante, Hebreus. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Então, o que isso quer dizer, meus queridos? Isso quer dizer que aquelas pessoas, vamos supor que um salvo, que conheceu todos os dons, conheceu a palavra, sabe que é a verdade, nós somos salvos, nós temos absolutamente certeza. Aí, de repente, essa pessoa começa a ter divergência, deixa de congregar e começa a fazer umas coisas, começa a falar umas heresias, até aí não apostatou, né? Mas, de repente, ela nega tudo que ela aprendeu como se fosse mentira. E parte, por exemplo, para o Islã, como aconteceu com um pastor da Assembleia de Deus do Nordeste, que ele virou islâmico e agora está lá comandando uma mesquita. Uma pessoa dessa, meus queridos, não tem mais salvação, não tem como, é impossível renová-la para o arrependimento. Tá? É como se ele estivesse crucificando Cristo de novo. Então são dois pecados imperdoáveis que nós vamos tratar, tá? Aí essas pessoas também foram retiradas delas toda e qualquer possibilidade de arrependimento. Porque a gente percebe que quando Deus rejeita alguém, não tem, a própria pessoa não tem como, ela mesma não quer mais. Deus retirou. Você percebe Saul. Quando Deus rejeitou, você vê que ele podia ter se arrependido, podia ter se humilhado, voltado, ele não teve mais jeito, né? Ele até tentou buscar alguma coisa, mas por interesse próprio. Aí acabou partindo lá para a feiticeira de Endor lá, né? E acabou sendo iludido,
por demônios ali. Então é isso, meus queridos. Eu vou encerrar aqui e agora o nosso fórum e vou começar a gravação, ok? Que Deus os abençoe. Então, amém, amado e amada de Deus. O nosso fórum realmente foi encerrado agora. Eu vou encerrar também esta gravação que eu estou fazendo, apenas falando da frase de Agostinho lá, que é atribuída a Agostinho, mas não há um consenso se foi ele ou não. A certeza que foi algum cristão muito piedoso que escreveu, né? Então vou encerrar com ela, que nós tratamos muito das questões secundárias acerca do batismo com o Espírito Santo, da evidência de línguas, que são coisas que realmente, assim, têm sua importância, é claro que tem, mas não são vitais para a salvação. Então vou falar essa frase aqui que eu acabei de pegar aqui, que me deu branco, eu acabei correndo para a internet aqui para pegar, né? Então, nas coisas essenciais, a unidade. Nas coisas não essenciais, a liberdade. E nas demais coisas, o amor. Então, quando ele diz nas coisas essenciais, a unidade, ele está falando das doutrinas centrais do cristianismo, que são as coisas essenciais nas quais todo cristão concorda, há uma unidade. Quando ele diz nas coisas não essenciais a liberdade, ele está falando das doutrinas secundárias. Então deve haver liberdade, nós podemos divergir uns dos outros, mas não podemos fazer com que isto venha causar divisão entre um e outro, ok? E nas demais coisas, o amor. E o amor nós sabemos que é o vínculo da perfeição, ok? Então que Deus os abençoe, fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e daqui a pouco eu estou postando esta gravação, esse nosso primeiro chat tira dúvidas ali na nossa plataforma. E eu peço, amados, que manifestem ali, comentem, dê sugestões, tá? Porque esse foi o nosso primeiro teste, tá? Eu quero desenvolver isso dentro do sistema, tá? Eu não sei como vou conseguir ou se vou da forma que fiz aqui, mas ora para que Deus venha abençoar cada vez mais as nossas aulas e que a nossa interação fique cada vez mais próxima, porque o meu interesse, meu querido e minha querida, é estar cada vez mais próximo de vocês, aproximar vocês dos professores, tá? Para que vocês se sintam realmente pertinho ali, ouvindo a voz um do outro e respondendo as dúvidas uns dos outros, amém? Então que Deus os abençoe, fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço.